Olá, irmãos, paz seja convosco. Bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 2. Olá, irmão Paz, você está feliz? Que Deus abençoe. Nossa segunda aula hoje do módulo 2. A primeira a gente fez ao vivo, né? Então, mas ficou gravado aí, creio que você já assistiu. Se não assistiu, corre lá assistir, para que você não perca o fio da meada, né? Módulo 2, o módulo carro, e estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, para aprendermos juntos, sermos discipulados pelo nosso Senhor. Amém. Hoje o nosso assunto é parceiros na jornada, mas cumprindo o propósito. Ou seja, irmãos, cada um de nós, quando casamos, somos diferentes, né? Você conviveu com as diferenças e aí vocês foram se conhecendo, mas o Senhor nos chamou para um propósito. Porém, nesse propósito nós temos as nossas funções distintas de homem, mulher, esposo, esposa, mãe, pai. Então, nós vamos ler aqui, o pastor vai ler para nós o versículo Mateus 19:6, para a gente dar um início. Então, lá em Mateus 19:6 vai dizer: De modo que já não somos mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Amém. Então, irmãos, esse versículo, ele fala de uma forma que nós não somos mais dois, mas apenas uma carne, como nós já falamos em algumas aulas anteriores. E aqui ele diz, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Lembrando que isso, toda palavra edificada é para aquela pessoa que está em Cristo, né? Então vamos supor assim, se você de repente está vendo esse discipulado e se divorciou, ou já está no segundo, terceiro, não sei, casamento que você está, talvez você pense assim, nossa, então Deus não era para eu ter separado da primeira vez, porque o que Deus uniu não separe o homem e tal. Eu quero que você chame a tua atenção e preste bem atenção nesse sentido que quando nós vamos firmar o nosso propósito em Cristo, né? Eu sou uma pessoa convertida, a minha esposa também é uma pessoa convertida. Nós cremos em um Deus, nossa vida está em Cristo. Nós sabemos, conhecemos o propósito do casamento, então nós nos unimos. E esta palavra, ela vem que ninguém separe o que Deus ajuntou. E quando nós concordamos, né, diante de Deus, nós não casamos por Que alguém forçou. alguém forçou ou para formar uma família, ou casamos para ter filhos, nós casamos porque primeiramente nós nos amamos, né, primeiramente amamos a Amamos a Deus e em Deus. segundo nós nos amamos. E você já parou para pensar que esse versículo, quando ele fala que ninguém separe, não é a pessoa de fora, somos nós 2, né. Então assim, viver junto tem as suas dificuldades, tem as suas circunstâncias, mas com Cristo ele nos ensina. Como nós já falamos de respeito, de comunhão, o módulo à mesa falou muito sobre isso, né? Uhum. Primeiro consertar as coisas tem que estar na mesa. E agora o módulo movimento, né? Que nada que eu faça traga para mim que eu quero me separar da minha esposa, que nada que ela faça traga para ela que ela quer se separar de mim, porque Deus nos uniu. Amém. E nisso, a palavra de Deus, ela nos mostra que dois formam um. Então, não é dois mais dois, né? É dois virando um. A lógica do reino, às vezes, é essa. Muda, né? Não é para somar, mas sim um só. Então nós temos que entender que o que me afeta, afeta meu esposo, o que afeta ele, me afeta. Porém, eu, como esposa, tenho as minhas funções, digamos assim, né? E o marido também tem as suas funções. E quando há uma divergência nessas funções, ou falta do meu lado, ou falta dele, ou eu quero fazer o que ele tem que fazer, ou ele vir se meter no que eu preciso fazer, acaba dando umas faíscadas, às vezes, né? No nosso relacionamento. Então é muito importante que cada um entenda a sua função no reino de Deus, entenda a sua função no casamento e a faça com excelência, a faça com amor, cumpra suas obrigações. Amém? E é como no carro, como nós estamos falando do carro, cada pecinha no carro lá, eu não entendo nada, né, irmãos, de carro. Por isso que, né, tem um marido que sabe. Mas eu sei que se der um probleminha numa peça de um carro, não adianta eu querer consertar a outra. Ah, mas a outra tá aqui mais fácil. Não, eu tenho que ver o que está acontecendo naquela peça.
né? Se lá no painel acendeu uma pecinha, uma luzinha, eu tenho que ver a causa daquilo para que o meu carro continue caminhando bem. Então, nós estamos no carro, mas cada um tem a sua peça. Então, cada peça tem a sua função. Isso para que você possa compreender, amém? Então, nós vamos trazer aqui um versículo para os homens. Lembrando que a Bíblia também, irmãos, ela sempre se complementa. Você sempre pode pegar uma parte para você. Não tem nada assim, aqui é só para os homens. A mulher não vai fazer isso. Entendeu? Então, vamos dizer assim: a gente vai ler aqui que Paulo está aconselhando os homens, porém também as mulheres têm que entender que pode se encaixar também para nós, porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Então, diz assim lá, Efésios 5, 25. Vamos então para Efésios, capítulo E 5, 5, 25. 25. Na verdade, Efésios é um manual já, se você É. quiser ler juntos, ele é bem curtinho e tem muitos ensinamentos para o casamento. Então, o versículo 25 diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu amo esse versículo, porque é um amor muito grande, é um amor sacrificial. Não é um qualquer amor, um amor romântico. Às vezes não é romântico, mas é um amor que se entrega. E isso vale muito mais, né? Exatamente. Então, Cristo amou a igreja, então Cristo amou a nós de uma forma maravilhosa, né? Ele se entregou por nós. E nós, maridos, será que nós estamos eh, se dedicando totalmente ao nosso relacionamento, ao nosso cônjuge? Será que a nossa esposa, ela está sendo mais importante do que o nosso trabalho, do que nossas contas, do que nosso dinheiro, do que nós gostamos de fazer? Será que ela está sendo amada como ela deve ser amada? E fica a pergunta, né? Porque as mulheres, elas precisam se sentir amadas. Talvez o marido fale, ah, mas eu faço tudo por ela sabe que eu faço. Mas ela tem que ouvir, ela tem que sentir esse amor. Não só receber a provisão, né? O cuidado, mas sentir isso no dia a dia. Tem maridos que falam assim: "Eu que sustento o lar, eu que trago o dinheiro para cá". Se você pensar assim, quem tem que ser marido da tua esposa é o teu chefe então, porque ele te deu emprego. Credo. Né, mas é verdade. Não é? Se a Ai, questão for dinheiro, você tem que quem tem o direito é quem está acima de você, quem te faz o pagamento. verdade. Então não coloque algo que você traz para casa como superior o amor que você tem pela tua esposa. Você nunca pode trazer o sustento que você traz do mundo, né, do teu trabalho, do teu suor, daquilo que você conquistou, que trabalhou, suou. Você não pode colocar isso acima do amor que você tem pela tua esposa. Porque senão o dia que você não tiver dinheiro, você vai deixar de amar ela. Faz sentido. Daí não, não, não tem lógica, entendeu? Então nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregou Se por ela. entregou por ela. E essa entrega é proteção. É saber, a esposa tem que saber que no mundo, o que acontece no mundo, ela tem o marido dela. O marido dela vai protegê-la, vai defendê-la, mesmo que às vezes em casa ele fale assim, ó, você estava errada, né? Mas no meio ali de uma situação, o marido tem que defender a esposa, tem que sustentar ela ali né, sustento que eu digo assim de palavras, de atitudes, ela tem que olhar assim numa multidão, ah, tá ali o meu marido, pronto, tô segura. Né? Aconteceu qualquer coisa, ela tem que saber que pode correr pro marido. Porque senão, irmãos, acontece de as mulheres procurarem, sentirem segurança em outras coisas, outras pessoas. E às vezes ela sente segurança em comprar muito, em comer muito, em se isolar, né. Também Tudo tem o lado da mulher. também A tem. mulher que fica, sabe, é sustentado, digamos assim, ela prefere que o marido dela não fique em casa, mas que ela tenha tudo. Entendeu? "Ah, é bom que você vai jogar bola, é bom que você vai na academia, é bom que eu fico aqui em casa, eu tenho aqui, ó, minhas coisas para fazer", se acomoda. Não se acomoda no amor, no relacionamento, se acomoda no que está sendo No proporcionado, conforto, no né. Uhum. conforto. Então, de repente, é um ponto importante parar, né.
O carro também ele precisa ser abastecido, então você tem que parar É ele verdade. para abastecer. Então, de repente, parar e observar assim, será que o nosso amor ele está firmado no que a gente proporcionou para nós, ou o nosso amor está firmado naquilo que Cristo entregou para nós vivermos juntos, né? Agora não somos mais 2, somos Somos um. apenas um, uma carne só. Então, a pergunta que posso colocar aqui para vocês, se tirarem tudo que vocês têm, o amor fica ou não? Verdade. Bom, essa é boa. Essa é boa, anota essa frase. Anota. Então, a mulher também, como o pastor falou, ela não pode se acomodar nessa entrega, né, nesse cuidado. Porque o que torna sempre uma pessoa interessante no relacionamento é ela também ter as suas individualidades. Como a gente falou na aula passada, fazer as suas próprias coisas, né, não ficar naquela dependência ali do outro também. E, ai, você faz tudo por mim, ai, vai lá, faça isso, eu fico aqui, né, a gente também tem que se ajudar, tem que ter os seus gostos, as suas preferências, mas a mulher sempre vai buscar proteção nesse amor. Esse amor do homem é um amor que protege, que cuida e que rega a mulher, né? Como se nós fôssemos uma plantinha, né? Nós precisamos dessa rega, dessa poda, muitas vezes, que é o cuidado conosco. Mas as mulheres também têm a sua função, que nós vamos ler agora, né? Provérbios 14:1. Então vamos lá, um pouco de tosse hoje. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Esse também é. Eu amo esse versículo, porque o que tem de mulher que falta sabedoria É é. verdade. Então, assim, ali a própria palavra fala, né, que ela edifica. O que que é edificar? É sustentar. Quando você vai lá um pouquinho de construção civil, você sabe, primeiro tem que fazer aquilo que, né, nossa, Não que é. sustenta o prédio, é uma edificação. Aí que você vai subir. Então, nós mulheres temos esse papel, a palavra nos ensina. E o edificar também é cuidar, é dar o toque que só a mulher consegue, né. Então, assim, talvez você esteja escutando isso: "Ah, mas eu trabalho fora, é muito corrido, eu não tenho tempo", mas precisa achar um tempinho para a edificação do lar. "Ah, mas o meu marido trabalha um horário mais flexível, ele que edifique". Aí entra naquela confusão de funções, ele até pode tentar, mas não vai ser como você fazer. Então a gente precisa entender assim: posso trabalhar, posso ter minhas coisas, mas eu não posso esquecer da minha casa, do meu lar, né? Não só paredes, mas o que as pessoas sentem quando estão na minha casa, meus filhos, o meu marido. Quem edifica isso somos nós. Amém? E a tola, como diz ali, destrói. Então está nas nossas mãos a edificação E ou a a destruição. destruição. E também assim, né, pessoal, a mulher, vamos supor, a mulher sábia, ela edifica o lar. O homem, ele não é um interruptor que ele vai chegar de um dia cansado e quando entrar para dentro da porta, ele vai esquecer o que ele passou e vai ficar de boa. Se ele vier carregado com alguma coisa, nós já aprendemos e falamos sobre isso, claro que ele não vai descarregar em cima da esposa e nem pode. Mas a esposa sabe, ela sabe que ele não teve um dia bom. Ela sabe no às vezes no olhar, no jeito que ele chegou, assim, que o dia não foi legal. Sabe? Então a esposa sábia, ela vai, criar estratégias, uma forma de uma pergunta, que vá trazer uma certa calma para o homem, né. Só que muitas mulheres, de repente, elas querem que o marido chegue e o marido esteja 100% de saúde, de corpo, alma e espírito para elas. É. Não funciona, né. Então, assim, a mulher que sabe edificar, ela sabe fazer a leitura do seu esposo. Exato, porque Deus nos deu esse senso, né, irmãs, vocês que estão me ouvindo. Nós somos mais sensíveis para perceber as pessoas. Eu não sei vocês, mas eu até no WhatsApp eu consigo sentir as palavras dele. Já sei como é. Ih, não, né? Só que também é difícil, ele tá meio irado, então é mais fácil, mas Está de boa? é de boa, verdade. Mas mesmo assim ainda tem os seus dias, todo mundo É. tem, né? Então, nós podemos perceber, talvez você não consiga ainda, mas se você treinar, se você buscar, essa habilidade já está em você, porque foi o próprio Deus que colocou. Se nós voltarmos lá no Éden,
o Senhor criou a mulher para ser a auxiliadora, para ser a companheira, né? Não para ser competidora ou mostrar mais resultados, mas para ser aquele auxílio, aquele refúgio, né? No meio de um dia tão difícil, o marido quer chegar em casa e ter um descanso, né? De mente, de corpo, saber que tem um alimento, tem o aconchego da esposa, tem as palavras doces. Também tem dias que nós não estamos doces, nós estamos azeda, mas nós também temos que saber lidar com isso e não descarregar no outro. Então, essa sabedoria que a palavra fala, a mulher sábia, Deus não colocou ali para ser difícil de nós sermos sábios, ele já deixou escrito, porque ele sabe que dentro de nós há essa habilidade de buscar a sabedoria. E também não adianta você jogar Deus contra o teu esposo. De repente você teve um dia cansado assim, daí chega em casa, a esposa não, talvez não entendeu ou não conseguiu fazer uma leitura, né? E de repente começam a brigar e de repente a esposa larga assim: "Ah, até parece que Deus está gostando desse teu jeito". Jesus está muito bravo com você. Você acabou de piorar as coisas. É verdade. Você pisou no fundo do poço. Ou se o teu marido toca na igreja, prega na igreja, você fala, né? Aí adianta estar lá, né, no altar cantando, tocando. Ai. Essa é Então, assim, boa. irmãos, você veja que interessante, né? Tudo isso talvez esteja até perguntando assim, mas pastor, pastora, como que nós vamos conseguir focar e fazer isso dar certo? Por isso que esse módulo é o carro, né? O movimento. É no dia a dia. É no quando a gente está no campo de batalha mesmo. É o dia que teu esposo chegar do serviço, é o dia que o teu esposo, não chegar com dinheiro jogando na tua cara que ele sustenta, é o dia que ele chegar te amando como Cristo amou a igreja. Isso vocês vão criando junto. Não pode se entregar aquilo que não se tem. Então, primeira coisa é se basear na palavra, se basear no que Cristo quer para nós. Nós lemos 2 versículos, um que fala o inicial, né, que fala sobre união, depois para os homens, depois para as mulheres, e assim nós vamos se edificando. É no dia a dia, né? Você não vai, vamos fazer daqui para frente agora? Vamos. Não, amanhã talvez você nem lembre o que nós estamos falando hoje. Uhum. Mas se você conseguir focar dia após dia, você vai trazendo isso para você. Por quê? Porque você está sendo alimentado por isso. Verdade. E uma coisa também que o Senhor Jesus, né, nos ensina pela palavra é que o homem, o Senhor Jesus, eu digo na Bíblia toda, né, o homem ele precisa assumir certas responsabilidades. Quando nós falamos de proteção e de amor que se entrega, existem algumas responsabilidades que o homem precisa mostrar para a esposa. Não, aqui eu assumo, aqui eu cuido. Descanse, mulher, porque a nossa cabeça tem 1000 caixinhas abertas, né? Então a gente precisa desse descanso, dessa confiança no nosso marido. Só que às vezes, irmãos, a gente acompanha, né, amor, muitas mulheres que conversam com a gente. Então a gente atende relativamente mais mulheres. Sempre eu junto, né, Verdade? conversando. Mas é sempre mais mulheres. E uma queixa bem comum é que elas não se sentem assim seguras no relacionamento. Parece que o homem foge da responsabilidade, eu não digo nem financeira, aquela responsabilidade da fidelidade mesmo, delas poderem estarem tranquilas a cabeça delas, que o homem vai resolver, vai fazer, ou ele vai estar em casa em tal horário. Então, essa segurança é muito necessária para nós descansarmos, né? Na verdade, sim, uma leitura que a gente faz é que parece que os homens hoje eles não querem se comprometer com alguma coisa. Eles querem deixar, tipo assim, vamos deixar aí, se não der certo, dá certo em outra coisa, Uhum, para outro lado. Eles não querem ter esse comprometimento. E isso me traz, não vamos ler aqui, mas a passagem de Gideão, né? Quando uhum. Deus instruiu ele, ele achou mais um monte de homem para batalha. E Deus foi falando, né? Ó, esses aí, não sei não, hein? É, Vamos fazer um teste. E foi testando. Sobrou 300 pois é. dos que realmente iam para Quantos batalha. que era? 70 mil? Não vou lembrar agora, Era era bastante, bastante? bastante.
Aí ele foi fazendo coisas e selecionando, né, e Deus falando para ele: "Separe os que são assim, separe esses assim", e ele foi separando, no final ficou 300. Então assim, o homem, ele não quer aquele compromisso, então você que está me ouvindo, homem, marido, se você não tem compromisso com a tua esposa, daí fica Fica difícil, né, difícil. fica Mas também difícil. quero chamar a atenção aqui das irmãs. E o compromisso traz a segurança. Exato. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, resolver tudo, que a gente pega essa responsabilidade deles e deixa eles, em vez de nós Uhum. descansar, eles que descansam em nós. Então, é um assunto masculino, é algo deles, deixa para eles, que Teve se virem. uma irmã uma vez falou, eu falei para o meu marido não vir na igreja, porque daí eu falei para ele: "Deixa que eu vou e já oro por você, faço tua parte". Ele vai ficar, Ele vai, claro que vai ficar. né. Se você falar assim para o esposo: "Viu, fique aí, eu acho que eu vou no mercado, eu chego, eu faço a janta, faço teu prato, lavo a louça e põe você para dormir", ele vai ficar de boa, e aí você vai ficar sobrecarregada, um exemplo, né. Vamos pôr aí outras responsabilidades, mas um exemplo. O homem, a natureza deles é falar: "Tá bom, então vamos, beleza, faça você, já que você está coordenando". Mas nós temos que aprender também a deixar a função do outro na mão do outro. Às vezes até de Deus nós queremos fazer o papel de Deus. As mulheres É, falam para Deus: "Me ajuda", beleza, aí Deus não respondeu na hora, ela já vai fazendo ela mesma, e quando vê ela tá estressada, sobrecarregada. o marido tá assistindo TV, a mulher chega e fala assim, eh, "Amor, passa uma vassoura no quarto". "Aham, já vou". Aí quando ele levanta, já Nossa, passou, o tinha já lá. o já vou essa parte eu vou ter que discordar. Vou concordar, na verdade, porque eu falei esses dias mesmo: "Vem aqui que eu falei para você secar a louça?", não sei, guardar a louça. Guardar, eu acho. "Ah, já vou". Eu precisava daquela hora, a louça guardada para poder fazer a janta, mas eu guardei. E quando ele foi: "Ué, já guardou?", falei: "Já". "Então tá bom". Mas são pequenas Obrigado. coisas que refletem as grandes. Então nós mulheres, eu sei que é difícil, mas vamos segurar um pouquinho aí a vontade de controlar tudo e fazer os homens serem homens também, fazerem o que eles têm que fazer. E eu acho que assim, um e o outro entender e compreender que, as coisas não são no nosso tempo, mas nós podemos gerar o nosso tempo para que Uhum. isso venha trazer para nós uma porção de bênçãos, digamos assim. Tem uma ilustração do o pastor sempre pregou a mesma mensagem. Todos os cultos de domingo, ele pregou a mesma mensagem no ano inteiro. Quando chegou em dezembro, o homem chegou para o pastor e falou assim: "Pastor do céu, que mensagem poderosa. Nossa, isso aqui vai mudar a minha vida. Por que que o senhor não pregou isso antes?" Aí o pastor olhou para ele e falou assim: "Então dê uma olhada lá, ó, nos vídeos, né, dos cultos, e depois você me responde". Ele chegou em casa e começou a assistir os cultos, e ele percebeu que desde janeiro até dezembro a mensagem foi a mesma. O que que isso quer dizer? Muitas vezes nós estamos ouvindo, nós estamos participando, mas nós não queremos. Talvez esteja vendo essas aulas discipuladas, esteja: "Ah, que legal. Ah, que diferente". E talvez você não esteja pegando nada. E de repente você vai assistir daqui um ano, porque fica gravado, você fala assim: "Meu Deus, como é que não foi antes?". Não, é que no tempo que nós estamos, talvez você não deu essa atenção. Então, assim, irmão, você veja que a nossa escolha, o que eu decido fazer, muda. Um pequeno passo hoje muda tudo amanhã. Então, assim, não fique, procurando, talvez, um discipulado de casais, uma mensagem aqui, outra mensagem lá, um louvor aqui, um louvor, porque talvez você já esteja tendo acesso a isso, só que você não quer, Aí não consegue não enxergar. consegue enxergar, está na tua frente e você não consegue Uhum. receber. Então nós vemos que, principalmente quando nós falamos dos homens, né, eles não têm esse compromisso ou não querem assumir esse compromisso, eh, talvez mulher não se julgue assim: "Ah, eu não tô agindo de forma errada, eu não tô conseguindo". Continue, persevere, a Bíblia diz que nós temos que perseverar em oração. E para o homem também, se de repente tá vendo que não consigo confiar muito na minha mulher mais, porque ela tá muito
tá oscilando e qualquer coisa já briga, não sei o quê. Eh, Talvez ela não esteja olhando especificamente o que que você está querendo dizer, mas continue, continue para que um momento possa haver o alinhamento. Não tem assim, de repente, você que está assistindo, às vezes aquela conversa assim: "Nossa, lembra aquele tempo que nós gostava de tal coisa? Ou nós andava com tais amigos? Nossa, a gente agia muito diferente de hoje". Então são coisas que você traz à memória, você puxa assim, que você vê que você fazia e hoje você não faz mais. Mas você sempre teve, digamos, a palavra, a mensagem. Talvez nós estejamos falando com pessoas que conheceram a Cristo hoje, ou pessoas que conheceram a Cristo 30 anos, e Uhum. talvez hoje estão ouvindo e dizendo: Meu Deus, mas essa palavra, ela já está sendo anunciada há muitos Muito tempo. anos, muito, muito, muito tempo. Hoje nós despertamos para isso. Então, essa é uma outra decisão que você tem que tomar. Despertar para o teu casamento, despertar para o teu relacionamento. Amém. Lembrando também que é edificar a casa, quando nós falamos, e aquela mulher de Provérbios não é só limpar a casa, mas não é só deixar tudo em ordem. Às vezes isso também está fazendo você ficar estressado, porque ninguém pode deixar um garfo fora do lugar, que você já fica, já briga, Aham. né? E então, assim, seja mais maleável, não vai também tolerar bagunça, mas tem assim, dentro da casa, quem mais importa são as pessoas que estão conosco, não as coisas. Tem que cuidar, tem que zelar do que Deus nos deu, mas o edificar não é limpar, não é só isso, também é, mas não é só isso. É edificar a casa, quem está comigo? O meu marido é minha casa, meus filhos são a minha casa. Então, quando a gente diz assim, a mulher edifica a casa, não é as paredes somente, é quem está lá. Então você está edificando também o coração dos filhos. Você está edificando o coração do teu esposo, porque a tua influência é gigantesca dentro do teu lar. Pode reparar, o marido pode levantar azedo, chutando, as coisas vão fluir. Mas se a mulher levantar brava e xingando, todo mundo tem que entrar na linha, porque nós ditamos isso na nossa casa. Então está conosco essa influência, né? Os filhos vão lembrar muito de como a mãe agia, como a mãe falava, o pai também, mas a mãe tem esse papel de influenciar. Essa é a nossa casa. Então nunca pense assim: "Ah, eu sou uma mulher sábia porque tá tudo limpo, meus vidros estão perfeitos, minha roupa tá branca, minha louça está em dia". Ótimo, glória a Deus, isso glorifica a Deus. Cuidar do lar, ser limpo, glorifica também. Mas como está o coração? O teu coração também, como é que tá? Tá sobrecarregado? Tá cansado? Então é porque tem muita coisa que você está carregando. Deus, né, Jesus falou para Marta lá: Marta, beleza, você está fazendo é ótimo, mas não esqueça da melhor parte, né, da boa parte. Amém? Exatamente, irmãos. Então, a Bíblia também diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, nós temos que saber edificar a nossa casa, nosso relacionamento, a nossa língua, o que nós falamos, o que nós cantamos, o que nós ouvimos, porque tudo que, de uma certa forma, nos alimenta, nós também espalhamos. Nós entregamos aquilo que recebemos, né? Então, o cuidado, assim, de ter essa sabedoria, a mulher e o homem também, porque o homem ele é o cabeça, mas a mulher que estrutura, ela governa ali, sabe? Uhum. Ela edifica, como realmente a palavra diz, e ela só vai saber edificar o lar quando o seu esposo se entregar totalmente a ela, como Cristo se entregou à igreja. Esse amor que é mútuo um com o outro vai gerar, vamos colocar aqui, benefícios para o teu relacionamento de uma forma extraordinária. Mas quando vocês conseguirem gerenciar isso, eu e a pastora, nós temos um casamento muito feliz. Tem momentos que a gente discorda ou discute, é normal, mas acho que o quê, amor? 90% do nosso casamento ou mais, É 95%? benção, Nossa, muito bom. por É quê? porque você é muito, muito bom. Eu sou um pouquinho ruim, irmãos, mas Deus está trabalhando. Mas isso não é porque eu deixo ela falar, ou ela deixa eu falar, ou eu
"Ah, não quero briga", ou ela: "Ah, não quero briga, então você". Não, Não, a é. gente conversa, a gente tem a gente senta na mesa, no caminhar a gente vai se alinhando, e tudo vai, com muita sabedoria, porque Deus vai abençoando o casamento. Deus não deixou vocês casados e abandonou vocês. Deus casou, Deus deu a sua bênção para nós, e todos os dias ele tá pegando um detalhe aqui, um detalhe ali, edificando o nosso lar. É igual no Éden, Deus criou Adão e a Eva e não deixou eles largado. Ele ia Sim. toda tarde, ele ia, né, no fim do dia, ele ia procurava Adão. Então, assim, Deus quer relacionamento conosco. Ele quer saber o que está acontecendo, ele quer nos ajudar, ele é o nosso pai. É o que eu falo na igreja lá. Deus quer participar das coisas. Isso. Deus quer Uhum. participar Chame Deus. da tua vida, do teu casamento, das tuas brigas, do tudo. Deus quer participar de tudo. Amém. Então, quando ele participa, ele resolve. Verdade. Para nós caminharmos para o fim, vamos de palavra-chave. Palavra-chave de hoje: É sabedoria. sabedoria. Sabedoria é a palavra-chave, amém? Show. Então, irmãos, vamos aqui caminhando para o fim, né? A conclusão, então, dessa aula, que nós podemos tirar, que cada um de nós tem a sua função, para um propósito que Deus já colocou. Então, talvez tenha um dom em mim, um dom espiritual em mim que não tem nele, mas juntos nós podemos usar, assim também é no meu esposo e em mim, né? E não só espiritualmente, mas qualidades também. Um é calmo, um é mais fogo, né? Então, um aquece o outro e o outro acalma o outro. Então, procurem saber o que, que o outro tem ali que complementa você. Então, fica essa pergunta aqui. Você vai fazer essa pergunta essa semana. O que você tem que eu não tenho, mas que juntos nós nos completamos? Aí você vai perguntar, né? Ah, você é muito estressada, eu sou calmo. Ou você é muito organizado, eu sou bagunceiro. Ou às vezes vocês combinam tanto que tudo igual ali, mas uma coisinha ou outra vai aparecer nessa conversa, né? Ó, uma coisa que nós se edificamos muito, eu era muito impulsivo para compra, né? É. Nossa, e depois chegava assim, teve um período que a gente se arrebentou nos cartão, né? Hum, E daí eu era muito impulsivo. E a Fernanda sempre foi muito assim, vamos ver se dá, vamos ver aquilo, hum. né? E depois que a gente começou assim, porque eu não tinha isso, eu encontrei nela. Eu encontrei nela essa questão de prestar mais atenção naquilo que a gente está adquirindo, né? Não comprar só bobagem e de É. E se eu repente. falasse assim, ai, amor, eu gostei daquele casaco, pode comprar. Eu não sabia, Aham, mas meu Deus, eu só falei. Então, assim, coisas minhas também, ele era mão aberta para tudo, não só para as coisas dele. Então, assim, é dificilmente, irmãos, fica uma dica aqui. Eu compro por impulso, assim. Eu gostei daquele sapato, por exemplo, né? Eu vou para casa e penso naquele sapato. Será que combina com o que eu já tenho? Será que realmente eu gostei? Aí passa um dia, não, eu quero aquele sapato. E aí aham. vou lá e daí compro. Senão eu já penso, não, quer saber, nem quero tanto assim. E aí já evitei um gasto desnecessário. Porque dificilmente, assim, um compra alguma coisa, o outro compra alguma coisa e chega assim: "Ó, comprei tal coisa". A gente principalmente eu aprendi com ela a conversar antes: "Ó, será que vamos comprar isso aqui? O que que você acha? Vai dar certo? Ah, realmente tá precisando?", né. E tem coisas que tipo, queria comprar e eu pensei assim: "Mas eu vou usar, mas não tanto, não quero comprar". Mas nossa, né, antes fosse antes eu já Já tinha tinha. comprado. Então foram coisas que a minha esposa, eh, trouxe para o relacionamento, para o nosso casamento, que foram assim, nossa, muito top. E até para as crianças também. Eu penso bem antes de comprar, penso assim, mas será, né? Não que eu também seja muito, né? Aí não compra nada. Mas eu penso assim, eu falo, o dinheiro que eu vou gastar aqui é um tempo trabalhando, é algo sério, é algo que Deus nos deu, então tem que ser valorizado, né? Então, esse é uma das coisas que você pode também descobrir aí com o seu parceiro, Isso amém? é bem interessante mesmo ter, porque tudo isso vai trazendo conversa, né, Isso, vai abrindo o vai diálogo, abrindo né? diálogo, exatamente. Sem diálogo, Deus não vai descer do céu e amanhã vocês vão estar se amando 1000%. Verdade. Amém, irmãos? E também durante essa semana, você pode fazer assim, ó, se você puder, se você achar necessário. Assuma assim a sua responsabilidade feminina ou masculina. Por exemplo, assim,
vou fazer um bolo para o meu esposo essa semana, que ele gosta, ou um prato que ele gosta, por exemplo. Ou até o marido pode cozinhar, mas digamos assim, é mais a esposa que está ali. E o marido vai fazer, vou resolver algo que ela tem pedido para mim. Vou arrumar aquela tela ali, vou arrumar aquilo ali que ela pediu, vou podar aquela árvore. Uma coisa simples, Sem vai ela dar. pedir? É que ela já pediu, né? Então, tipo, tem, já era para ter resolvido. Ou também sem ela pedir uma coisa que você sabe que ela vai. É que ela já pediu. É, isso que eu falei, é uma coisa que ela já pediu para você, irmão, fazer e você não fez. Vou ter que cortar grama? Cortar grama, qualquer coisa. Eu amo, tudo isso para mim é demonstração de amor. E a mulher vai fazer algo assim que só ela pode fazer ali, né? Aquele cuidado, aquele toque. Você sabe o que, que pode ser, né? Eu tô falando. Enfim, então assim, essa semana aquela pergunta, né, que nós falamos, o que você se completa em mim e vice-versa. E um ato aí durante essa semana, algo feminino teu que vai edificar e algo masculino que vai trazer aquela, nossa, meu marido resolveu isso para mim, ó, tava precisando. Amém? Então é isso aí. O que mais você quer Gostei. acrescentar? Gostei Gostou? dessa atividade, Então você faça, né? Não vou porque falar, eu já quero controlar, então vou falar. Você vê o que precisa ser é feito. porque a gente, às vezes você tá só vivendo o teu casamento, né, você esquece de pensar nele. Quando a gente vive o casamento, a gente pensa: "Ah, vamos ver o que for hoje vai ter que ser, Uhum. se ela levantar com a cara virada, vamos ter que aguentar a cara virada, pronto, acabou". Então você acaba vivendo o teu É, casamento. E só viver o casamento não compensa. você acaba aceitando para evitar o conflito, É, né? Só que às vezes o conflito é bom porque vai gerar algo e melhor. essa atividade vai trazer algo assim, você vai começar a pensar porque você não vai perguntar para ela, senão não faz sentido a atividade, né. É, Você não vai tem que perguntar para ela, e surpreender. você também não vai É, perguntar para ele. tem que É tipo surpreender o esposo, uma a surpresa, esposa. assim, de algo que com certeza tem algum, não precisa extrapolar também, são os pequenos detalhes, hein, são pequenos detalhes. Vai fazer você pensar: "Poxa vida, né, deixa eu trazer na minha memória aqui a semana, ou de repente o que que ela pediu que eu já esqueci, e o que que eu vou fazer", e não perguntar para ela. Isso vai trazendo para você, tanto homem quanto mulher, essa questão de fuçar um pouco, né, Uhum, o relacionamento de vocês. é verdade. O carro tá andando e começou a chover. Se vocês ficarem olhando, vocês vão bater se vocês não ligar o limpador, entendeu? Coisas simples Coisa que fazem simples. muita diferença. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos orar então? Orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula, esta segunda aula do módulo carro, Pai, aonde, Senhor, as coisas elas acontecem em movimento, no nosso dia a dia, Senhor, coisas que nós pedimos a Ti para que haja alinhamento no nosso decorrer, de segunda a segunda, Senhor, nos momentos que estamos em casa, que possamos estar sendo edificados por Ti, ó Pai, possamos estar sendo alinhados conforme a sua vontade. Obrigado, Senhor, por todos que aqui assistem a esta aula, que acompanham esse discipulado, porque todos nós estamos crescendo. E tudo isso, ó Pai, é para a tua honra e para a tua glória. Fortalece nossos casamentos, fortalece e estrutura as nossas famílias e que o teu nome seja glorificado em tudo. Amém e amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Até a Deus próxima abençoe, aula. irmãos.